O resumo profissional, ele é uma outra parte do currículo, é a terceira parte do currículo e, na minha opinião, é uma das mais importantes. Porque o objetivo profissional, ele vai garantir que você seja chamado para a entrevista. O resumo profissional vai gerar uma boa imagem sobre você para que você chegue na entrevista com uma boa imagem. E a sua entrevista, a sua apresentação é o que vai garantir a sua vaga. Então, esses dois componentes no currículo são essenciais para que você consiga fazer uma boa apresentação e uma boa entrevista. Então, vamos lá, o que deve conter em um resumo profissional? Ele deve possuir entre 3 a 4 parágrafos e você deve responder algumas questões, como por exemplo, no primeiro parágrafo é importante que você responda quem você é, de uma forma mais profissional. Então, vou dar o meu exemplo. Sou biomédico, habilitado em patologia clínica e possuo profundo conhecimento em hematologia. Ou possuo especialização, pós-graduação em hematologia. E isso me permite identificar as células hematológicas de uma forma mais amplificada e liberar e resultar exames de uma forma fidedigna. Basicamente isso que você precisa colocar. Você precisa responder quem você é e o que você faz com essa profissão que você tem. No segundo parágrafo, você deve responder algumas questões, principalmente referente às suas habilidades, às suas competências e os seus conhecimentos de uma forma mais geral. Então aqui eu posso colocar: possuo um perfil planejador, isso me permite definir metas e trabalhar conforme o prazo que me foi estipulado. Mais ou menos neste ponto. Você pode colocar algumas habilidades suas, algumas características suas e trabalhar um pouco mais isso. Vou dar um exemplo de uma forma um pouco mais ampla, né? Quem tem um perfil planejador consegue trabalhar com metas, estipular prazos, consegue definir estratégias melhores. E isso vai de perfil para perfil. Se você tem um perfil organizado, você vai conseguir trabalhar de uma forma mais rápida, porque você não vai perder tempo ali fazendo coisas ou organizando. Você vai conseguir poupar recursos e por aí vai. Então você precisa colocar suas características pessoais e trabalhar de uma forma mais profissional. O que as suas qualidades interferem no seu lado profissional? O terceiro parágrafo, ele deve conter as qualificações na área. Então, se você já atuou em algum local, se você já atuou, mesmo que seja como estágio, isso aqui eu já posso até desmistificar, que é o seguinte: muitas pessoas acham que experiência é algo comprovado em carteira. Na verdade, não. Experiência é tudo aquilo que você conseguiu agregar conhecimento na área. Então, você pode ter conhecimento de estágio, experiência de estágio, você pode ter experiência de monitoria, você pode ter vários tipos de experiência. Existem pouquíssimas empresas que colocam lá na vaga experiência comprovada em carteira, experiência comprovada de alguma coisa. E é muito difícil eles colocarem assim, porque a lei acaba pegando muito no pé. O que eles podem colocar é experiência comprovada de 6 meses. Então, o máximo que você pode fazer é ter que comprovar uma experiência ali de 6 meses. Eu já até aconselho vocês, quem estiver estudando, a ir buscar as suas horas complementares na faculdade. Porque se você estiver participando de um processo seletivo, você pode precisar de um documento oficial, original da faculdade onde você estudou, enfim, comprovando que você fez uma carga horária X, comprovando que você tem um tempo de experiência mínimo. Então, se você estiver fazendo, se você está na faculdade ou se você já se formou, procura esse documento comprovando, porque isso vai te auxiliar lá na frente. E aqui você pode colocar ali o resumo das suas experiências de uma forma mais específica. Então, posso colocar: já sou analista de laboratório, então eu trabalho com exames de urgência, exames de emergência, que me permite fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou já fiz estágio em hospital público, em hospital privado, e lá eu realizava tal função e tal função. Participava da coleta de sangue, realizava punção venosa. Tente colocar informações mais técnicas para eles saberem que a sua experiência realmente te agregou algum conhecimento específico da área. Se você colocar, por exemplo, fiz estágio e realizava coleta de sangue. É muita pouca informação. Você pode caprichar isso de uma forma mais técnica.
Estagiava no hospital regional de Planaltina ou em algum outro local, onde eu realizava punção venosa dos pacientes ambulatoriais e dos pacientes de urgência e emergência. Isso me permitiu puncionar uma veia de uma forma mais caprichada para que gere menos dor e menos complicações para o paciente e menos atraso nos setores de exames. Ou entendeu mais ou menos como vocês podem preencher? Tenta trazer mais informações técnicas. E para finalizar, o quarto parágrafo, você pode acrescentar informações mais gerais. Se você tem informações distintas, por exemplo, eu tenho experiência com docência e eu tenho experiência no ramo laboratorial. Então eu posso colocar um parágrafo laboratorial e um parágrafo de docência. Mas você pode colocar de uma forma diferente. Novamente, eu também tenho experiência com outras áreas, administrativa, então você pode colocar lá, sei lá, pelo estudo que eu fiz, das pessoas que eu atendi na consultoria, boa parte delas já tiveram experiência com venda e boa parte delas também já fizeram estágio. Então, no caso, você colocaria o estágio como o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo você colocaria a sua experiência com vendas. Lembre-se de pegar as qualidades, as habilidades do seu serviço e trazer para a sua área de formação ou para o cargo que você está se ofertando. Então, por exemplo, vendas você acaba trabalhando muito com cliente, com produtividade, com comunicação, trabalhar com equipe, sob estresse. Então você pode trazer isso para o ramo profissional da sua área. Tenho experiência em vendas de camisas em um shopping. E isso me permitiu trabalhar sob equipe, porque nós, que éramos 6, precisávamos trabalhar de uma forma mais organizada para conseguir atender a demanda da clientela, a demanda da empresa. Então, você pode trazer mais ou menos essas questões. Aprendi, desenvolvi a minha habilidade de comunicação justamente por precisar trabalhar frequentemente com pessoas. E mais ou menos nesse sentido você vai estruturando aí o seu resumo profissional de uma forma melhorada e amplificada para que eles entendam quem você é e como você funciona de uma forma profissional. Então, o resumo profissional ele deve conter um breve resumo da sua vida profissional. Você vai resumir ali tudo que você vivenciou, todas as suas características, habilidades. E isso vai passar uma boa imagem para quem está ali do outro lado. Não deixe que eles tentem ficar adivinhando quem você é. Não deixe que eles gerem uma má impressão sobre você. Então capriche nessa parte. E lembrando que também não pode ficar muito extenso. Cada parágrafo ele pode ter ali umas 2, 3 linhas, no máximo 4. Beleza?